Bom, hoje eu trago aqui para vocês 7 formas de converter os pecadores. E eu vou explicar aqui mais ou menos detalhadamente como que a gente tem que proceder para que a gente consiga fazer isso, né? Primeiramente, a gente tem que relembrar que todos nós somos pecadores, né? Mas existem os pecadores que se voltam para Cristo e o buscam, além de observar dentro das possibilidades, como andar da melhor forma possível, né, seguindo os caminhos de Cristo. E os pecadores do mundo, que não se importam com o nosso Senhor e em muitas ocasiões vão contra os seus valores, andando por caminhos errados e condenatórios, né? E é importante relembrar também que não somos nós quem fazemos a conversão, mas a gente se coloca apenas como um mero instrumento de Deus para que o Espírito Santo ele age através da gente e ele faça a conversão, não a gente, né? E para que a gente consiga, né, ter uma chance de converter alguém, a gente precisa, antes de tudo, estar em estado de graça, né, com a confissão em dia, a missa, Eucaristia frequente, adoração ao Santíssimo frequente, pelo menos uma vez por semana, rezar o terço diariamente, sempre realizar um exame de consciência e fervorosamente também pedir perdão a Deus pelos pecados e erros que a gente comete, né, tibieza e tudo mais. Ter um verdadeiro amor a Jesus eucarístico, comungar fervorosamente e consciente do que é a comunhão, não sair das missas de forma descontraída, sem decoro nenhum, falando alto, saindo correndo como se estivesse saindo de uma escola. Ao invés disso, buscar o sacrário e permanecer em adoração por alguns minutos. Isso é importante também para que você seja um instrumento eficaz de conversão das almas. E entender também que o crescimento na fé ele não é um sentimento, né? A fé ela se desenvolve muito pouco em torno do sentimento, mas é a razão que ela é iluminada pela doutrina da Igreja Católica que movimenta a vontade, né? Que aí você inclina o seu espírito racionalmente para se dispor para Deus, né? Então essa é a verdadeira fé, é o verdadeiro crescimento na fé, né? Que a gente entende pela doutrina da Igreja Católica. E com isso no coração, agora vamos começar a listar as formas de converter os pecadores e eu acho que você vai ficar um pouco surpreso. Você está esperando que seria algo como alguém que vá com uma Bíblia atrás de uma pessoa e começa a falar? Não, não é por aí. É através da sobrenaturalidade, da ação das orações, das intenções, das adorações, que você vai chegar na conversão dos pecadores. E eu vou explicar um pouco como fazer isso. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é a adoração ao Santíssimo. E dentro dessa adoração incluir o pedido de perdão a Deus pelos pecadores e de conversão deles. Então quando você está num sacrário ou com o Santíssimo exposto, você está diretamente em contato com Cristo. E seja você rezando um terço da misericórdia, pedindo a conversão de alguém, seja você conversando mesmo com ele, seja você rezando o Pai Nossos e Ave Marias também, você consegue acessar o Espírito Santo em um determinado momento e através desse acesso ao Espírito Santo você vai conseguir expressar de forma bem virtuosa o pedido de conversão dos pecadores. Isso vai chegar em alguém. Isso com certeza vai chegar em alguém, né? E esse ponto está conectado com o ponto 2, já que eu vou entrar aqui, eu vou explicar um pouco melhor em algumas histórias, né? A segunda forma de converter os pecadores é simplesmente rezar o terço em um local público, com a intenção de conversão dos pecadores. Escolhe lá qual o mistério que você vai rezar, né? E você simplesmente senta num banco, num local público e começa a rezar o terço, não precisa falar nada, você só tá com o terço na mão, mentalmente rezando e pedindo pela conversão daquelas pessoas. Isso funciona e funciona muito. Eu posso citar o São Vicente Ferrer, que ele era lá da Espanha, né, e ele era famoso por converter assim, milhares de pessoas, né? Ele converteu muitos judeus, muitos muçulmanos na época que ele viveu lá. E em um dos episódios dele, ele foi visto simplesmente sentando em um local público e rezando terço. E através, assim, é lógico que ele tinha uma santidade muito alta, né? Então a eficácia da oração dele, ela era também alta, né? E as pessoas que estavam no parque que ele estava sentado, ou na praça, né? Elas começavam a chorar, elas começavam a se converter, você percebia claramente a conversão daquelas pessoas só pelo fato dele orar.
né? E para relembrar também que um grande santo do século XX, que era o Padre Pio, ele sempre propagou que a maior arma que a gente pode ter contra o maligno é o terço, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso, né? E tem uma história muito interessante também, que nos Estados Unidos, agora muito recentemente, algumas senhoras sentavam em frente daquelas clínicas, eu não posso falar o nome aqui para não ser punido pela plataforma, né? Elas sentavam em frente de clínicas que retiravam os bebês do ventre de suas mães, né? Vamos colocar assim para eu não receber uma punição de novo aqui do YouTube, né? Enfim, elas ficavam lá rezando o terço, quietas, e as pessoas que entravam lá para fazer esse procedimento médico, né, que ele é totalmente anticristão, ele é anti-vida, né, elas lá dentro elas se arrependiam e saíam com seus filhos e elas terminavam a gravidez e tinham seus bebês, né? E tanto é que em muitos locais lá nos Estados Unidos foi proibido que essas senhoras elas rezassem o terço na frente dessas clínicas. Então é uma história super atual dos nossos tempos e que ela mostra a extrema eficácia de se rezar o terço em um local público. Bom, o terceiro ponto de conversão dos pecadores que eu quero trazer para vocês é simplesmente fazer obras de caridade, enxergando a Santíssima Trindade existindo e amando o próximo. Então, quando você dá um lanche para alguém que está na rua passando fome, ou você dá uma garrafinha de água para alguém que está com sede na rua, você pode fazer isso olhando-a civilmente, né? Ou pode fazer isso olhando-a com os olhos da Santíssima Trindade que ama aquela pessoa e existe nela. E eu te garanto, quando você faz esse ato olhando para Deus e fazendo isso por amor a Cristo, os efeitos disso eles são completamente diferentes, tanto de conversão para essa pessoa ou para outras pessoas, quanto de edificação do seu espírito também em Deus. Então, essa é uma forma que ela é extremamente simples, mas ela é absurdamente eficaz também em termos espirituais, né? E o quarto ponto é que a gente seja um sinal exposto, levando um terço nas mãos em público, ou uma medalha milagrosa no peito, ou então uma de São Bento, né? E isso aí também é um fator de conversão também das pessoas. Não só de conversão, mas eventualmente você também vai ser um para-raio também, que você vai receber alguma ofensa ou algum olhar torto de alguém. E isso você vai também poder entregar esse sofrimento a Deus também pela conversão dos pecadores, né? É uma forma que ela é extremamente eficaz, né? Aqui no canal eu propago muito aquela oração deixada pela Nossa Senhora em Fátima. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Você pode recitar isso sempre que isso acontecer. Seja um sinal exposto. E uma história que eu posso citar aqui, né, é de quando São Francisco ele estava com os franciscanos e ele falou assim: vamos na cidade vizinha para pregar lá, né, e converter os pecadores. E aí eles saíram em caminhada, chegaram na cidade vizinha. E todo mundo seguindo ele, né? Eles caminharam pelas ruas principais, né? Com as vestes franciscanas, né? Caminharam a cidade inteira, depois pegaram e voltaram para a igreja. E aí, quando chegaram na igreja, perguntaram: ué, mas a gente não ia pregar lá? A gente não ia converter as pessoas? E o São Francisco ensinou para eles: ué, mas a gente não pregou? A gente não converteu as pessoas? A gente foi com as nossas vestes, todo mundo que estava andando na rua lá viu a gente. As pessoas tiveram a memória de Cristo, elas tiveram a memória de uma vida dedicada a Deus. Então, o próprio São Francisco, ele usou isso também como instrumento de conversão das pessoas, né? E o quinto ponto, ele se refere mais à nossa intimidade, né? Com as pessoas próximas, com familiares, né? A gente sempre colocar eles nas intenções das orações para a conversão. E também a gente pode aconselhar eles sempre que couber, né? Sempre que possível. Não é a todo momento que a gente pode abordar esse assunto religioso com algumas pessoas íntimas, mas eventualmente quando eles derem a abertura também a gente vai e faz isso também por amor a Deus e por amor ao próximo também, né? O sexto ponto é a gente ter compaixão pelos pecadores e pedir perdão por eles, e a conversão sempre que se deparar com algo pecaminoso, como, por exemplo, alguém exibindo uma nudez explícita nas ruas, quando alguém está falando algo contra Deus, quando alguém está exibindo uma tatuagem macabra, né, ela sendo um sinal externo também de algo anticristão, né? Ou
quando alguém manifesta soberba ou arrogância, ou você percebe que alguém está mentindo ou manipulando, ou alimentando a cobiça, e tudo mais que for pecaminoso que você se deparar, né? E sempre reconhecer também que, assim como eles, a gente também não é santo e que a gente precisa da graça de Deus a todo momento em nossas vidas, né? Então a gente sempre pode estar tendo essa compaixão pelos pecadores e tá fazendo as orações, por exemplo, a oração do anjo de Portugal, quando você se deparar com isso, né? Que ele ensinou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, ou fazer isso tudo junto, né? Sempre que se deparar com isso. E o 7º ponto também, ele é muito importante, só que ele também é muito trabalhoso, né? Que é conhecer muito bem a doutrina católica para que você possa defendê-la sempre que você for atacado. E você tem que deixar claro também que seu conhecimento é limitado, né? É sempre trabalhar no caminho da humildade, né? E para isso você tem que ler o Catecismo da Igreja Católica, você tem que conhecer bastante a história dos santos, ela pode ser bem útil nesses momentos. As obras deixadas pelos doutores da Igreja, né? E convida sempre o pecador que ataca a fé ou a doutrina católica a ler também sobre algumas coisas escritas pelos doutores da Igreja, principalmente. E também é muito importante que se conheça a verdadeira história, né? Como que a Igreja ela é a mesma desde o início, como que foi ela que criou as universidades, por exemplo, quando atacam a fé em detrimento da razão, né? E como foi a Inquisição, na verdade, é um ponto que pegam muito no pé, né? E tem muita mentira em torno disso. E todas as outras mentiras também que foram criadas pelos protestantes, pelos iluministas, socialistas, e o engano atual que a gente vem passando, né? Que é o engano da nova era, que fala que todas as religiões são iguais, né? E eles usam muito, por exemplo, a parábola do elefante, né, para isso. Que aí eles falam: eu tô tocando, tipo, como se Deus fosse um elefante. Aí um toca na orelha e fala assim: Deus é uma orelha. Aí o outro toca na pata e fala: Deus é uma pata. Aí o outro toca no rabo e fala: Deus é um rabo. E aí eles dizem assim: não, tá todo mundo vendo um aspecto de Deus, né? Mas isso não se aplica ao cristianismo. Não caia nessa falácia, por favor, né? E quando atacam também a fé através de um racionalismo, né? É muito importante você conhecer argumentos como usado pelo Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que é o argumento ontológico, que tudo que está em movimento ele foi causado por algo, né? E esse algo ele teve como consequência um movimento causado por algo passado, né? Então, se você fizer o movimento contrário, você vai chegar num ponto que você teve o primeiro movimento de todos, né? Chamado movimento primordial, né? E anterior a isso, você precisa ter algo que esteja fora desse contexto movimentável que vai gerar o primeiro movimento, né? Então, estudar o argumento ontológico, ele é importante também, né? Aqui eu precisaria de vários minutos para explicar ele em maiores detalhes, né? Mas eu estou deixando aqui mais ou menos uma dica de como fazer isso, né? E principalmente também nos dias de hoje, a gente precisa saber se defender dos ataques dos protestantes, né? Isso acontece muito. Você tem muitos protestantes que eles acham que eles estão servindo a Deus, eles acham que eles estão corretos no que eles estão fazendo, eles chegam já com argumentos prontos. Caso você tenha interesse também, eu tenho outros vídeos aqui que falam um pouco mais sobre isso, mas é importante também que a gente se capacite para que a gente se defenda, né, desses ataques e inclusive use essa defesa para converter eles, né, de volta para a verdadeira igreja, para a Igreja Católica, né? Então, assim, se a gente conseguir converter um ateu, né, uma pessoa nova era, ou um protestante para dentro da Igreja Católica, a gente vai estar fazendo uma conquista muito grande para Deus, né? E sempre lembrando que é o Espírito Santo quem converte, né? Não é a gente. Então, era isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Eu espero que eu tenha sido útil com essa pequena lista que eu fiz, né? E caso tiver alguma dúvida, né, por favor, deixe aí nos comentários, eu agradeço muito. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.